Close friend. Olá, malta. Como é que é? Sejam bem-vindos para mais uma semana com nós. Connosco aqui. Estamos muito bem. E vem o Solta jingle. os jingles e Zé. Close friends, close friends, close friends, close friends. Bem, hoje decidimos vir dar um update ao nosso tracker. Mas isto quando a gente grava vários episódios num dia, não podemos fazer sempre o tracker, né, mamãe? Mas não fizemos no outro. Não fizemos, não. Como está? O meu não está. O meu também não. Graças a Deus. O meu não está e está bem mal. Não tenho vindo aqui, confesso. Desde a última vez que gravámos o podcast, não vim cá. Eu também não treinei nada. Não Mas pus pronto. aqui os pés. Mas também ainda estou nesta fase de mudanças. Ainda não acabou. A Esta mim minha é fase. bué, para além de preguiça, na verdade, é também bué cenas de trabalho. Houve, mas eu não sei o que é que se passa com os pilates, mas eu não sei se é de nós temos o habit tracker e eu agora estar mais, não sei, à procura dessa Atenta. palavra, atenta, é isso? Não, mas agora está na Está-me moda. sempre em todo lado a aparecer. Eu fico tipo, E olho aqueles para de aquilo parede, e não te penso... aparece? Pilares de parede. Sim, depois metes uma toalha e fazes só com a toalha, não é? Depois eu vejo aquilo e fico mesmo... Merda, nosso habit tracker, merda, não fui ao escritório, fogo. Então os pilates agora relembram-me do que eu estou a falhar em vir aqui ao escritório. Mas estou muito bonita no YouTube, estou muito contente comigo. Não sei se esta semana vou conseguir lançar vídeo mais, vou tentar muito. Vais conseguir. A seguir vou para casa editar. Porque esta semana é muito tensa. Aliás, temos para falar desta semana, porque esta semana, quando isto saiu, já aconteceram outras coisas, não é? Mas a semana que nós estamos a gravar isto está a ser tensa. No último episódio falámos sobre uma coisa, por isso nem me quero alongar muito. Hoje viemos falar sobre o quê, mameira? Conta tu, sou sempre a contar. É verdade. É que tu nunca me perguntas. Então conta lá o que é que hoje vamos falar. Então, hoje vamos falar sobre os avanços que nós tivemos na terapia, sobre terapia no geral, porque nós falamos muitas vezes sobre isso, só que nunca depois desenvolvemos muito o tópico. Imenso o tema. Sim. Eu posso começar por dizer que eu já fiz terapia uma vez, detestei, não é detestei, ajudou-me, mas não gostei ao ponto de continuar lá, porque sinto, especialmente hoje em dia que tenho outro tipo de terapeuta, que não era a indicada para mim, era muito calma, ela falava assim, então, como é que isso te faz sentir? Irritada, estás-me a irritar a falar assim. Fiquei irritada, não estava e agora fiquei. Pronto. Depois, sabia que tinha que ir para a terapia. A Adri já está a ficar com uma cara séria. Adri, amor. Não estou a ouvir. Sabia que precisava de ir para a terapia, mas estava sempre naquela a atrasar até que a Adri, e acho que já falámos disso, também não pode. Disse, amiga, eu acho que está na hora. Manda mensagem agora! Apontou uma arma e disse, vai. Ela não apontou uma arma mesmo. Apontou uma arma no sentido figurado para eu mandar a mensagem e eu mandei e estou mesmo muito feliz. Estou já há mais de um mês a fazer terapia e já vejo, tipo, grandes diferenças porque eu no outro dia ouvi uma pessoa dizer isto e fiquei a pensar naquela frase e eu acho que é mesmo verdade. Que a terapia acontece muito mais fora da terapia do que naquele momento. Não sei se concordas comigo. Eu concordo, porque imagina, no final do dia o que ela está-te a dar é ferramentas para tu conseguires lidar com o teu dia-a-dia, não é? Então imagina que, no meu caso, eu era uma pessoa que que queria agradar toda a gente e que tinha muita dificuldade em perceber que nem toda a gente eu vou conseguir agradar e que há umas pessoas que vão, tipo, ficar tranquilas com o facto de eu ter uma determinada reação e outras que não. E o que é que acontece? Quando eu comecei a dar na terapia, quando eu saía das sessões e era confrontada com esse tipo de questões, tipo, eu ficava do género, olha, boa fixe, porque agora eu consegui dizer isto sem me estar a sentir mal, porque a verdade é essa, imagina, no final do dia, toda a gente está, tipo, dealing with something, ou seja, eu tenho os meus... E se tu tens os teus, a Joaquina tem os dela e por aí fora. Manel tem os dele. Yeah. E no final do dia, tu estás na terapia, meio que te ajuda a saber lidar com os teus e a saber lidar mais ou menos... Não é saber lidar com os dos outros, mas como é que tu vais reagir... dos outros impactar Sim, tanto e como é a que ti. tu podes reagir com os outros sem que sejas mal interpretado, que te digam que tu és tipo sem noção, não tens empatia, lá, 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 lá. Acho que é um bocado por aí. Eu fico sempre, tipo, as minhas sessões são à quinta-feira, portanto, eu sinto que a minha... Ai, então, mulher, já assim é? Continuando, por favor, que ela não comece com um ataque de riso agora, no meio do episódio da terapia era mau, pá. Não. Pronto, as minhas sessões são à quinta-feira e eu sinto que a minha semana agora não é de segunda a segunda, é de quinta à quinta. Portanto, à quinta eu faço o resumo da semana que passou, começo uma nova a pensar nas coisas que eu falei com a minha amiga, não é a minha amiga, mas a minha terapeuta, que eu gosto muito,
para a semana a seguir. E uma coisa que eu, reparei então que é surreal de diferente. Eu antigamente, e lá está, e tu nem te apercebes de coisas que tu fazes em piloto automático há tantos anos. Tipo, antigamente tu ligavas-me e dizias, qualquer pessoa ligava assim: podes amanhã à tarde? E eu, posso. Eu cagava em absolutamente tudo aquilo que eu tinha planeado para mim, tudo o que eu tinha tipo, pensado. Tipo, eu já reorganizava a minha vida toda e nem sequer parava para perguntar à pessoa assim: olha, não consigo, podes no outro dia? Para mim não era do tipo, se eu não disser que sim, vou perder esta oportunidade. Se eu não disser que sim, as pessoas não vão gostar de mim. E eu acho que quando eu não ia dizer o nome dela, quando a nossa terapeuta tipo, virou-se a mim e meteu as coisas, chamou os bois pelos nomes e disse: então, mas o teu medo é que as pessoas não gostem de ti por tu seres quem tu és, ou por te meteres um limite. E eu tive que responder a verdade. Eu, pois, tenho. Pai, quando tu dizes aquilo em voz alta, é que tu ficas, isto é mesmo uma parvoíce. Yeah, porque no Porque final... se lixa sou eu! Yeah, tu é que te lixas, tu vais ficar irritada, depois vais ficar meio que tipo, em parte, melindrada com a outra pessoa. Quando a culpa é só tua, não Yeah, definires porque limites. não definiste os teus limites. Eu tenho essa questão com o... Tipo, imagina... não querer confusões com ninguém. Então muitas vezes engolia certas e determinadas coisas que não deveria engolir. Yeah. Porque não me apetece estar a ter um confronto, ou porque não me apetece tipo, ter de lidar com o facto desta pessoa não se estar bem comigo. Tipo, e no final do dia, eu vou dizer a minha cena. Se a outra pessoa levar isso a mal, é um problema que ela tem de resolver na terapia dela. Eu gosto tanto quando essa é a resposta. Quando diga alguma coisa assim, mas isso é um problema da pessoa que ela tem que resolver na terapia dela. Eu fico, porque eu ainda estou preocupada com esse problema. Mas é que é depois mesmo. passa, mas ao início... Imagina, ainda há dias aconteceu uma situação em que se viraram para mim e disseram-me assim: ai, Dri, tu estás tão tranquila, tu não devias estar assim, devias estar tipo, não sei como é que tu consegues estar tão tranquila. E eu fiquei bué do tipo, isto foi a terapia que fez. Tipo, imagina, eu se fosse antes, se calhar numa situação estava tipo crazy. Tens de dar esse feedback, acho que ela vai ficar bem feliz. E noutras, tipo, agora eu já consigo. Acho que é mais olhar para a coisa de uma forma mais prática e olhar para a solução e não para o problema e ficar ali a bater na tecla do problema que não vai ter solução. Yeah. Ou seja, tento perceber, ok, isto não tem uma solução, o que é que eu posso fazer para ter outro resultado? Então é um bocado isso. Mas acho que a terapia tem aqui uma cena fodida, que é, tu este início, pelo menos eu sinto, tipo fazes grandes progressos porque começas a fazer uma análise e a sentar-te para pensar nas coisas, coisa que não fazias antes. Mas depois isto chega aqui a um ponto em que tu começas a perceber-te que há muito mais problemas do que te levaram à terapia. E ficas, puta merda, eu achava que tinha um nozinho, eu tenho um puta novelo de nós aqui que para aqui vai. E muitas vezes há certas coisas que, tipo, não foi... Por exemplo, a terapeuta me diz muitas vezes que muitas coisas que eu tenho têm que ver com, tipo, a minha experiência toda no balé. Tipo, andei no balé desde os 3 anos, ou seja, desde os 3 anos que aquilo me moldou para que eu tivesse um determinado comportamento. Ou seja, há certas e determinadas coisas que tu passas ao longo de toda a tua vida, portanto, ao longo de toda a tua trajetória, que vão determinar a tua forma de ser, a tua reação, a tua atitude, tipo, numa determinada altura. E, por exemplo, o divórcio dos meus pais é uma coisa que me marcou, mas... felizmente eu agora estar na terapia faz com que eu consiga meio que travar os medos que eu poderia estar a desenvolver por conta disto, as frustrações, tipo meio que o trauma, estás a ver? Ou seja, existem várias coisas que tu, com a terapia, depois tu consegues meio que... Eu acho que lá está, a terapia é começar, tu vais para a terapia por uma razão, né? Tens aquela coisa que parece que queres resolver naquele momento e achas que depois de estar resolvido vais à tua vida. Já está tudo bem, sim. Acho que quando tu chegas lá é que tu te começas a perceber de coisas que tu há muito tempo que assumes que tu quase que mereces, não é? Do tipo, pronto, olha, eu também era muito como tu, apesar de eu sinto que não me parece assim nas câmaras, sabes? Acho que as pessoas não vão conseguir... Olham para mim e ficam tipo, tu, uma people pleaser, pior que sou. Mas bem disfarçada, mas sou. Mas também depende das pessoas. Imagina, há pessoas que são people pleaser para tudo o que mexe. Sim. Tu não, tu és para pessoas para quem específicas. Eu gosto, sim. Sim. Isto fazer o quê? Que eu sinto que enquanto eu estou na terapia, do tipo, eu fui lá, cheguei com... Sabia, ok, tenho este problema que gostava de resolver, tenho esta questão do meu pai que eu gostava de resolver. Mas à medida que nós vamos falando, e às vezes, tipo, aquilo sai um bocado do tópico que eu achava que ia lá falar naquela sessão, e eu começo a perceber-me de coisas que eu não achava que era um problema.
Ou seja, quase coisas que eu já assumi depois de tantos anos de acontecerem na minha vida que era uma repercussão da minha personalidade, por exemplo, ou que eu merecia ser tratada assim. E quando tu começas a perceber do tipo, peraí, então isto quer dizer que pode haver montes de coisas que eu tolero há muitos anos e faz parte da minha forma de ser, que é precisamente isso que me está a foder. E depois aí entendes que o caminho não vai ser tão curto, rápido e eficaz assim, de uma vez só. E a parte boa é tu saberes que no momento em que a terapeuta souber que está feito, ela vai te dizer: tens alta, não precisas estar mais aqui. E quase que parece uma coisa tipo de fria, não é? Sim, de teres alta e assim, mas a verdade é que é tipo, bem, isso já está tudo resolvido, felizmente. Imagina, eu entrei na terapia numa fase em que eu achava que já não tinha nada para resolver, mas ainda assim, porque eu quis ir para a terapia no verão passado, não deu, por questões de que ela foi de férias, eu depois estava a trabalhar, depois não sei o quê, depois eu pensei, bem, então em setembro eu começo. Comecei em setembro e eu fui do género, eu acho que eu não tenho nada para resolver, mas eu acho que me faz bem vir para a terapia. E no final do dia tinha bué de cenas para falar, e tenho bué de cenas sempre para falar, porque vão existindo coisas no teu caminho, tipo, que a verdade é que tipo, são pedregulhos que tu vais ter de saber lidar com ele, como é que vais passar por ele, se contornas, se passas por cima, se o guardas, tipo, ou seja, tu vais ter de meio que tipo de aprender a lidar com isso e como é que tu vais reagir. E às vezes é interessante ver, por exemplo, ainda há dias diziam-me uma coisa que eu sabia perfeitamente, que se fosse a Adriana de há 2 anos, eu ia lá e ia ter uma atitude diferente da que eu tive. Tipo, eu respondi, fui educada, disse que não concordava com o que me estavam a dizer e bola para a frente. Quando se calhar antigamente eu ia dizer, achas, fogo, e ficava toda insegura e não sei o quê. E obviamente que isto também é uma coisa que tu vais ganhando com a maturidade e com a idade, mas eu acho que acima de tudo também o facto da terapia meio que vai validando. Imagina, valida e desvaloriza certas coisas que tu fazes. Mas valida às vezes coisas que tu achas que são pequeninas, não é? Exatamente. E aquilo que valida, tu pensas, ok, tipo, eu não estou a fazer isto de errado, eu vou dizer o que eu acho. Se a pessoa tiver a levar isto a mal, não aceitar, ficar com problemas em relação a isso, ela infelizmente vai ter de resolver isso na terapia, na psicóloga, com ela própria, sozinha, com a mãe, com o tio, com o que ela quiser. Porque eu tipo partilhei uma coisa que era do género, naqueles dias que a minha mãe me esteve aqui a ajudar. Mais um podcast que eu para a minha mãe não ouvir. Eu também já lhe contei isto. Eu acho que é natural que chegue ali a um certo ponto onde vai haver um atrito, porque a minha mãe começa muito tranquila a querer dar-me imenso espaço, mas acaba a querer fazer tudo ao jeito dela. E chega ali a um determinado ponto em que tipo, tu já és adulto e a casa é tua e a vida é tua, tu queres estar bem com a tua mãe, mas não sabes muito bem como é que has de lidar. E a minha mãe... Pronto, eu acho que isto também tem a ver mais com o facto de eu não sei muito bem o que é que eu tenho para além da ansiedade, porque não quero saber, mas eu sou neurodivergente, todos sabemos disso, e eu acho que há certas coisas sensoriais, tipo, que eu começo a ficar bué, tipo, overwhelmed, e tipo, estavam a ver obras lá em baixo, o que já me estava a deixar a minha audição muito overwhelmed, que não sei dizer essa palavra em português, já estava a ficar, tipo, irritada, não era irritada, mas fico on edge com isso, e depois a minha mãe começa-me a forçar para fazer uma coisa que eu não queria fazer, eu tentei dizer uma vez que não, tentei dizer 2 vezes que não, e a minha mãe insistiu a terceira, e a terceira... eu taquei um foda-se e disse, olha, vou sair daqui, eu preciso respirar. E tipo, não havia nada em minha casa, pessoal. Então a minha única opção era tipo, ou sentar-me ou deitar-me no chão. E eu fui-me deitar no chão do meu quarto. Tipo, para fugir da minha mãe, para tipo, estar na minha zona. Eu a contar isto, na terapia disse, eu fiz uma birra. Tipo, não sei o que, sinto-me bem estúpida porque no outro dia a minha mãe estava aqui e eu fiz uma birra. E ela, tu não fizeste uma birra. Tu afastaste de uma situação, de um momento, de uma situação que não te estava a fazer bem. Aí isso chama-se maturidade. Eu não fiz uma birra. É que a minha mãe viu como se fosse uma birra. O Vini viu como se fosse uma birra. E eu também vi como se fosse uma birra, mas não era uma birra. Não acredito. E para mim isso foi um momento tipo surreal de eu pensar todas as vezes que a minha infância toda, porque eu sempre tive muitas emoções e sempre tive esta cena tipo de ficar overwhelmed com muitos estímulos sensoriais. E na altura ninguém falava de saúde mental, muito menos no que toca às crianças. A mim invalidou-me do tipo, não, houve montes de vezes que eu só estava a tentar expressar ou o meu descontentamento ou o meu desconforto, ou que eu sensorialmente não estava a conseguir lidar com o meu ambiente. Eu não estava a fazer uma birra, estava tipo a dar um alerta de que eu não estava bem. E eu sinto que tantas vezes eu ouvi, estás a fazer birra, a Catarina faz a birra, não é? Que eu já assumi isso para tudo na minha vida. Já é um dado adquirido que se eu não estou a fazer aquilo que se eu não estou bem, feliz e a fazer o que os outros querem que eu faça, estou a fazer uma birra. Sim. Por isso...
Ou seja, essa até pequena podem coisa... existir momentos que tu de facto vais poder estar a fazer uma birra, mas neste caso em específico não Porque foi. para mim era tudo, tipo, se eu não concordar com a pessoa, se eu não fizer o que a pessoa quer, se eu tiver uma opinião divergente, eu estou a fazer uma birra. E não estou. É a minha opinião que eu tenho toda a Todo o direito legitimidade de usar, ter. claro. Eu acho é que é isso, às vezes ela nem se apercebe, porque pá, é 1 hora por semana, tu não... Lá está, eu estou há 1 mês com ela, tu também não estás tipo há 10 anos, ela não... e espero que não fiques com ela há 10 anos, mas ainda há muita coisa que ela não sabe e que tu acabas por ter que pensar tu, lá está, fora da terapia. E quando tu começas a juntar pequenas pecinhas que ela achou que te deu a peça só para aquele momento específico, e quando tu começas a usá-la para Assim, momentos passados... eu acho que ela sabe perfeitamente o que ela Pois, está a fazer, exato, não é? ela Nós é sabe, que sim. interpretamos que é tipo aquele momento específico. Sim, é isso. Mas no fundo, se tu vires, muitas das coisas, a resolução é sempre a mesma. Tipo, muitos problemas que nós temos, a resolução é sempre a mesma coisa. Tipo, então, muitas vezes nós ficamos naquele impasse do género: não vou dizer, a pessoa vai levar a mal. Vou dizer que sim, porque se eu disser que não, a pessoa vai levar a mal. Estás a ver? Tipo, não vou dizer nada, a pessoa vai Yeah. ficar chateada comigo. Tipo, Mas sabes que ela deu-me um conselho que eu não segui. Que aliás fiz o contrário. Tipo, porque lá está, eu às vezes falo de coisas muito generalistas, outras vezes vou mesmo tipo, olha, estou a ter este problema, tipo, ajuda-me aqui a resolver este problema. Era um problema com uma amizade que eu sentia que estava super esfriada e que não era muito recíproca, ou seja, que do meu lado havia muito mais interesse e empenho e tudo mais do que do outro. E eu estava à espera de dizer-lhe isto e ela dizer assim, então caga na pessoa, vai à tua vida. E a ótica dela foi do tipo, então se calhar devias te esforçar mais um bocadinho. E eu não consigo. Eu acho que cada vez me expliquei bem a situação, porque Pois. eu tento sempre nunca que as outras pessoas nunca Percebes pareçam sempre- tão más. preferes sempre proteger, só que ao Yeah. proteger não vais estar a dar tipo a visão verdadeira da situação. E foi aí que eu me apercebi do tipo, pá, eu não é para estar aqui com merdas. Tipo, é para vir aqui e dizer exatamente as coisas como estão na minha cabeça. Porque eu acho que ela também me deu um conselho enviesado porque não sabia bem a situação. Eu acho muita graça porque ela não se esquece de nada. E eu penso mesmo, como é que ela sabe a vida de toda a gente? Amor, sessão da semana passada. Então o colchão já chegou. Meu, como é que tu te lembras que eu não tenho colchão? Like the fuck? Yeah, mas é o trabalho dela, amor. Ela, não tem tipo, ela pensa na vida dos pacientes dela que ela tem de indicar e saber como é que são. Mas é brutal ela conseguir tipo, ter estas caixinhas, não é? Que está ali naquele momento, lembra-se o que falou contigo. Sei lá, eu às vezes até um dia vou-me esquecer do que eu lhe vou dizer a ela. E ela vai se lembrar mais tarde. Mas diz-me uma coisa, quero fazer uma pergunta. Qual é que foi a tua maior surpresa a primeira vez que foste tipo para a terapia? Que é para eu comparar não com esta vez, mas com a primeira vez que eu fui. Imagina, eu senti logo muita. Imagina, eu não conhecia a terapeuta de lado nenhum, não é? E eu senti logo tipo uma liberdade imensa e tipo à vontade para lhe contar a minha vida. Yeah, exatamente. E mesmo com esta pessoa que falava assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei mesmo. Isto é um espaço seguro onde eu posso dizer aquilo que eu quiser. E sem medos, tipo, eu não Sem tenho medos, se ela ninguém me faz ideia julga. no que é que eu trabalho, com quem é que eu falo, tipo, não tenho um mínimo. Pá, se ela vai Tipo, é falar uma disto- sensação de liberdade bué estranha, porque tu não sentes E a aquilo pessoa, em mais lado nenhum. E a pessoa meio que. Como é que eu ia te explicar? Tipo, ela está. Não te vai estar a julgar aquilo que tu estás a sentir. Ela diz, tipo. Todos os seus imagina- sentimentos são válidos ali. Também, Yeah. Isso também é uma coisa E que eu eu acho sinto que isso bué. é mesmo. É mesmo. É reconfortante. Sim, porque imagina, há boa vezes tu vais contar e depois há isto, tipo, muitas pessoas acham que eu não preciso ir para o psicólogo porque eu desabafo com o meu marido, ou eu desabafo com o meu namorado, ou eu desabafo com a minha amiga. Não é a mesma coisa, porque essa pessoa em algum momento vai julgar. Não, e tem uma ideia, não é? De ti, das situações que te Sim, mas acontecem. mesmo assim, tipo, a pessoa, imagina, tu contas uma determinada situação a uma amiga tua, essa tua amiga, querendo ou não, ela vai-te julgar, seja para o bem ou para o mal. E ali, com a psicóloga, eu sinto que é uma cena, tipo, sem julgamento, que ela vai-te dizer, se tu fizesse uma coisa errada, ela vai dizer, olha, acho que não é tanto por esta via, mais pela outra, mas sem julgamento, lá está. Eu acho que se todas as pessoas tivessem um test drive de terapia, não havia de todo o estigma que há em volta deste tópico. Porque toda a gente ia sentir-se tão bem-vinda, tão livre, tão... Sei lá, aquilo também te faz sentir especial, in a way, porque é 1 hora só
para falar do teu ponto de vista, da tua perspectiva, daquilo que tu E sentiste. sem seres interrompido, sem teres tipo, imagina, geralmente quando estás a discutir um tema com alguém, as outras pessoas têm sempre mais alguma coisa a dizer. Tu, tipo, uma conversa, não é? não mas. E ali não. Ou, por exemplo, tipo, tu que tens um problema com alguém e tu vais estar a dar o teu ponto de vista, a outra pessoa vai estar só a querer defender, tipo, e não, porque tu estás errada por causa disto e do outro, não. E na psicóloga não, tipo, a psicóloga está ali do tipo, ok, mas conta-me o que é que aconteceu. Depois ela faz-te perguntas para tu desenvolveres cada vez mais o teu ponto de vista e tu constróis a tua cena e ela consegue analisar, ok, isto foi feito pela coisa X, esta pela Y, esta pela Z. Epá, e a tua, eu acho que depois isso, foi o que eu estava a dizer há bocado, tipo, o nosso comportamento meio que se vai replicando independentemente das situações. Tipo, hoje é com esta pessoa, amanhã é com o teu namorado, amanhã depois é com a tua mãe, depois é com o teu avô. Ou seja, são várias situações neste sentido. E eu estou-te a ver bocejar e eu estou a ficar com bué de sono. Desculpa. Mas eu estou igual. Desculpa. É que está um calor do cão, eu estou com uma moleza depois do almoço, Estás a ver sabes? aquela moleza, tipo, parece que estás no carro, né? Yeah. Sei, estou a sentir o mesmo. Mas estava a dizer que isto é tipo, as tuas atitudes vão-se replicando pelas várias pessoas e a resolução é sempre a mesma. Sim. Tipo, é tu perceberes que, enfim, é aquilo que tu aprendes na terapia. Tu, se calhar, de umas coisas de uma determinada forma, eu noutras, e é por aí adiante. Eu acho que há uma coisa que se calhar seria mesmo importante de nós falarmos, até porque eu acho que este episódio acaba por ser muito mais útil para alguém que nunca tenha feito terapia do que propriamente se calhar para malta como nós que já faz. Que é, eu sinto que a ideia que eu também tinha a primeira vez que fui para a terapia era que havia um script do outro lado. Meaning, que eu não ia poder decidir quando é que eu tratava ou abordava certos ou determinados tópicos. Quase que na minha cabeça eu ia lá chegar, ela ia-me fazer a avaliação, ia-me fazer a revisão do carro, saber o que é que falta aqui, é um óleo, é uns farolinhos, é um não sei o que é. Vou fazer aqui um plano de arranjo e tu vens cá e eu arranjo-te assim, assado, cozido e frito nesta coisa. E era esta a minha ideia do que era a terapia, então eu ficava sempre bué do tipo, epá não, ainda não estou pronta para ir mexer nisto, ainda não estou pronta, e eu acho que isso mesmo depois de ter tido a terapia, dizia-te bué vezes, eu ainda não estou pronta para ter 1 hora por semana para falar sobre isto. E tipo, a primeira vez que eu falei sobre o meu pai foi agora, já passado tipo 1 mês, eu andei aqui a falar de outras coisas, também me chateavam, mas que obviamente não eram tão estruturais como esta dor, e foi muito fixe para mim eu saber que eu tive que ela deixou-me ganhar essa confiança com ela, estar à vontade e aceder a esse lugar quando fosse mais confortável para mim. E a forma como ela me falou de tudo, mesmo porque eu acho que o luto é um tópico muito afodido, porque especialmente quando é família, tu não fazes o luto sozinha. Ela não pode compartimentalizar do tipo, ok, faz tu o teu luto como te convém, como te a ti faz-te bem, e as outras pessoas que se fodam. Então foi mesmo importante para mim nós falarmos disto nesta fase, que eu já sinto que tipo, já estou mais em paz e que já consigo perceber que eu não vou reagir a isto da mesma maneira que a minha mãe vai, ou que a minha irmã vai, ou que os meus avós vão, e por aí vai. E foi mesmo importante sentar-me com ela, falar disto nesta fase e perceber que o meu processo é completamente diferente do da minha mãe e que os meus timings são completamente diferentes dos dela, porque muitas vezes, agora estamos a entrar aqui bem deep, estou a fazer terapia aqui já, muitas vezes eu sinto que a minha mãe fica muito presa ainda no porquê que o meu pai porquê que isto teve que acontecer assim. E eu já estou na fase de que merda sinto a falta dele. E ela teve-me a explicar basicamente que não é por nós não estarmos na mesma fase do nosso luto e não é por estarmos as duas em luto que não nos conseguimos apoiar. Porque na minha cabeça eu pensava, só quando ela chegar à mesma fase de luto que eu e nós nos entendermos, é que eu consigo ter apoio da minha mãe e apoiá-la a ela. Portanto, quando que ela chega, é isto mesmo que eu sinto que levas o nó. E ela chega e ela começa a ajudar-te tipo, a tirar o nó. E quando tu começas a olhar para as coisas e sais, you get your head out of your ass e começas a olhar para as cenas, começas realmente a perceber, ok, as soluções existem, são mais simples do que uma pessoa pensava. Às vezes é tudo tão enrolado umas coisas nas outras. Para quem não está a ver no YouTube, eu estou tipo assim a enrolar as minhas mãos como se fosse um novelo. O novelo já está tão grande que tu nem consegues e nem tens muita pensar vontade. Onde é que vais começar. E nem tens Exato. muita vontade, porque tu pensas, bué de trabalho, vão-me deixar tão vulnerável e desconfortável. Que eu acho que isso também é um receio de muita gente, que é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade? Vulnerabilidade com que tu ficas
a um ponto que nem toda a gente está disponível para isso. Tipo, eu sei que há muita gente que não está disponível a abrir o livro dessa forma e falar de coisas que doem dessa forma, ou porque acham que vão ser mais fracas, ou porque acham que a outra pessoa fica tipo... Pá, não sei. Ou porque acham, porque eu acho que também há muito esta ideia que tipo, terapia é para casos muito, 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 muito graves. Sim, eu já falei aqui no podcast, tipo, os meus pais não perceberam quando eu disse que eu fui para o psicólogo. E eu tipo, pensei, bem, eles não perceberam, mas eu também não tenho nada com isso. Tipo, eu Exato, não vou tens de estar fazer a o meu explicar. caminho. Tipo, eu acho, sinceramente, que toda a gente devia fazer terapia, não só porque íamos todos aprender e saber a lidar uns com os outros de melhor forma e não ia haver tipo paninhos quentes para ninguém, tipo falarem pezinhos de lã porque têm medo que a pessoa vá e que a pessoa seja uma bomba relógio que rebente. Mas não é só Sabes, isso. tipo... Mais do que isso ainda é toda a gente perceber, tipo, o que tu estás a sentir tem validade. Ou tu estás a sentir isto e mesmo que não tenha, porque imagina, eu sei que às vezes eu sinto coisas que se calhar estão a ser um bocado exageradas que não deveria sentir daquele jeito. Por exemplo. Mas é legítimo. Mas é legítimo. E ela, muitas vezes na terapia, o que acaba por acontecer também é tipo, tu acabas por perceber, ok, qual é que foi o gatilho que fez com que eu me sentisse deste jeito? Porque é que uma coisa tão simples me deixou tão neste estado? Por exemplo, eu sentia que eu ao início, e eu posso dizer isto abertamente, tipo, eu e o Gui tivemos aqui uma fase na nossa relação em que nós estávamos muitas vezes pegados, tipo... Eu sentia que eu era um fósforo e que ele sabia perfeitamente como é que o acendia para me deixar, tipo, irritada, e eu a ele. E então, o que foi interessante foi ela, tipo, meio que desmistificar, e apesar de já não ser esta a nossa realidade, ainda há um longo trabalho pelo caminho, porque a verdade é esta, tipo, existem certas coisas que para mim são um gatilho e que acionam, tipo, uma cena mesmo chata, que eu fico extremamente irritada, tipo, chateada, bruta, tipo, pá... Yeah. E meio que é um caminho que tu começas a saber lidar com certos gatilhos com certas coisas que antes ativavam os gatilhos e que desta vez vão deixar de ativar. Então eu acho que isso é interessante. Tipo, e aconteceu-me com isto, aconteceu-me também com o facto do meu trabalho de uma cena tipo de... Não era... Não quero lhe chamar competição, mas eu antes olhava muito para os lados. Tipo, estava, em vez de estar a fazer o meu caminho... E estar focada na minha trajetória e tudo o que veio para trás e nas minhas coisas, porque só eu é que sei, tipo, o que é que eu estou a fazer, qual é o meu ambiente, quais são as minhas dificuldades, quais não são, não sei o quê, tipo, eu não sei os dos outros, porque os outros não mostram. Mas eu, tipo, constantemente, o que eu fazia era olhar para do lado e pensar, bem, aquela amiguinha está muito melhor do que eu, e eu estou aqui e não sei o quê, não sei o quê. Estás a ver? Tipo, desvalorizava completamente o meu trabalho, completamente as coisas que eu conseguia. Estou a virar os olhos para quem não está a ver esta versão em vídeo, porque esta menina... Mas é, tipo, eu meio não que se valorizava. E eu desvalorizava completamente. E ela fez-me entender que isso vem muito, tipo, do balé, de coisas mais negativas que aquilo me trouxe, e da forma como eu via a dança na minha vida, etc, etc, etc. E então, que aquilo, não só no meu trabalho, mas em muitas coisas da minha vida, aquilo teve um impacto. E então eu acho que o interessante na terapia é exatamente isso, é que tu começas a saber lidar com coisas que tu, às vezes, te perguntas, porquê é que eu estou a reagir assim? Ou como é que isto me deixa assim? Estás a ver? E eu acho, tipo, eu conheço muitas pessoas que se fizessem terapia, elas iam mudar, tipo, da água para o vinho, completamente. Mas sabes que eu acho que há pessoas que vão à terapia mentir. Só pode. Pois também pode haver Só o caso. pode. Porque há, tipo, narcisistas que eu vejo online, eu fico, tipo, que dizem que fazem terapia do tipo, bitch, how the... Ok. Tudo bem. Eu também sinto, por exemplo, a minha mãe faz terapia, que horror, estou mesmo aqui a explorar a minha mãe. Eu sinto que a minha mãe não vai ao mais difícil, sabes? Amor, claro, fica porque ali ela ainda ainda muito... Mas imagina, ela também pode estar a ter o momento dela, sim, percebes? se calhar também é o trajeto dela e tudo bem. E se calhar também a terapeuta dela pode não ser a mais indicada para ela, porque pode não deixá-la à vontade para isso, sabes? Talvez, olha, eu sinto que eu tive grande sorte por ter ficado com a tua terapeuta, que é, de facto, eu acho um match perfeito, tanto comigo como contigo. E acho uma coisa que eu gostei muito dela, que a humaniza muito, que eu não sei se há mais todos os psicólogos fazem isto, mas pelo menos a que eu tinha antes... um bicho. Aonde? Era um mosquito, já foi. A que eu tinha antes... Anda por aqui, anda. A que eu tinha antes não fazia isto, é que ela dá muitos exemplos práticos da vida dela. E isso a mim faz-me sentir menos... desculpem que eu estou aqui a tentar engestar... Opa, mas o que é que se está a passar? Esta bicha está-me a tentar dizer alguma coisa. Bicho, já sei, estás aí, ok? Vamos juntos.
que é que eu ia dizer? O que torna as cenas mais, tipo, práticas, mais... Tu consegues claramente visualizar ali uma solução. Yeah, e não é uma cena tão abstrata e tão... Ela deves conta-te uma pensar. situação específica. Ou então dá-te mesmo exemplos, tipo, olha, amanhã tu vais fazer as coisas da Yeah. forma X, Y e Z. Eu também adoro isso. Mas sei que isto é uma forma específica de... Como é que se diz? Fazer terapia, psicoterapia. Sim, mas ela está-nos aqui a curar? Como é que Ai. está-nos a curar, não é? Que nós chamamos assim. Curar, parece que ela está ali tipo... Também há essa. Não, essa gente também. Essa nós ainda não fomos. Depois fazemos um episódio quando formos. Olha, mas agora falaste disso, não tem nada a ver com nós vamos dizer, mas sabes que eu queria bué ir à bruxa. Não queres nada. Eu queria bué saber o futuro, mas eu depois tenho tanto medo que elas me possam vir e dizer que eu não... Imagina, tu podes saber o teu não. futuro de outras formas. Eu Várias sei, tipo, formas. numerologia ou então pelo tarot do Astrologia TikTok. E tudo mais. Mas eu sou sincera. Coitadinha, tipo, eu adoro astrologia, acho bué fixe, mas eu não quero voltar a saber o meu futuro. Tipo, um ano é bué, 2 anos é tão que eu sou, é horrível. E não, eu acho que depois tu ficas bué à espera das coisas acontecerem. Tu agoiras-te a ti própria, porque queres tanto, na por cima eu e tu, queremos tudo para ontem. Epá, Ai, olha, não. Nós não podemos mas eu saber o não nosso vou, futuro. Mas eu não vou precisamente porque eu tenho medo do que é que me vão dizer. Não, nós não podemos saber o nosso futuro. É só viver. Só ir vivendo. Eu vou sabendo pelo tarot do TikTok. Ai, eu também tenho essa cena. I claim! Malta, para quem não sabe, imagina, isto passou de terapia para TikTok, peço desculpa e tarot. Exato. Mas basicamente há uma cena no TikTok que é o vosso algoritmo de repente passa a ser só tarot. E This is a channeled message to you. I manifested that this collective would get this message. E depois ali If you claim this message, comment nós- I claim or simply nod your head. E nós estamos assim atrás da grava na E está cabeça. o Vini ao meu lado, eu estou tipo... I claim. Não, ou então é aqueles que nos estão a tirar o quê? As energias. Ai, pois é, há um que ficas assim. Ai, isso apareceu no outro dia, só me lembrava de ti. E eu fico lá. Não, e depois eles assim... se vão- Olha, resultou que eu estava com o money block, começou a entrar-me dinheiro na conta, que na verdade é só o que me deviam. Já me começaram a pagar. Olha, onde é que eu vou esse do Money Block? Aí eu hoje mandei a Adri, visto. Vi. Hoje apareceu uma coisa de como poupar. Eu vou mandar para a minha amiga, que é para não estar nisto sozinha. E podem gastar... Neste plano, sim, podias. Neste plano nós podíamos... Era 50%, também é só para despesas, também não é incrível. Exato. Mas tipo 50%... Era 50, 30, 20. 50 Despesas. para as despesas essenciais. 30 para tipo... Vamos fun dizer things. em inglês, que era mais fácil. 50% era para needs, 30% era para wants e 20% era para poupar. Vamos tentar. Vamos lá ver. Eu sou Eu já honesta. sei que eu não vou conseguir. Amor, Não, vou, porque se eu for com esse pensamento não consigo. lá está. I claim. I claim. Mas tens saído do tópico. Eu acho que era. E não é a primeira vez que nós falamos de terapia e todas as vezes que nós falamos recebemos sempre mensagens ou de psicólogos ou de pessoas que fazem terapia a frisar o quão. Uma coisa, olha, que para nós até tipo, estamos só aqui em conversa e nós nem nos apercebemos, mas que realmente é mesmo muito importante e faz muita diferença nós falarmos com esta abertura sobre este tópico. Porque, malta, do género, vocês vão à revisão com o carro. Também precisam de ir à revisão da cabeça. Precisam de ir à revisão da cabeça. Mas olha, uma coisa que nós falámos era que nós não sabíamos onde encontrar. E houve uma pessoa que me mandou uma mensagem, eu não me lembro do nome, mas eu prometo que eu, quando encontrar, vou deixar no meu Instagram, que basicamente era um site que tinha uma data de contactos de psicólogos. Ok, nós vamos deixar esse site na descrição deste episódio, tanto no Spotify como no YouTube. E depois nas nossas redes sociais, para vocês poderem ver. Exatamente. E também houve uma psicóloga que me respondeu e disse: é porque de acordo com o nosso código de ética da Ordem dos Psicólogos, nós não podemos publicitar-nos de uma forma muito agressiva. Digamos assim, do tipo, venha curar-se hoje! Não dá. Tens de ser um bocadinho mais discreto. O que torna, se calhar, um bocadinho mais difícil também. Sim, darem-se a conhecer e as pessoas saberem e tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo, aqui nas redes sociais, pá, foi o que eu já disse. Tipo, eu não me sinto... Uma coisa é eu partilhar contigo, que és minha amiga. É isso. Outra coisa é eu partilhar para o Instagram, tipo, esta é a minha terapeuta. E espero que não levem a mal. Eu acho que também é compreensível, não é? Eu queria só partilhar aqui uma coisa que... Um podcast que eu comecei a ouvir há pouco tempo, que eu achei muito fixe, que... Agora não me estou a lembrar do nome, que já está guardado. É Quando a Vida... não, isto é o... E Agora podcast, que é um podcast só sobre luto. E eu acho que é E Agora podcast. Eu vou também depois partilhar na descrição deste podcast o link para o podcast delas, que é um podcast que só fala sobre luto.
Portanto, desde Isso é perderes um super pai, a interessante. perderes amigos. E realmente, só depois de começar a ouvir este podcast é que eu me apercebi o quão tabu é o luto e o quão tabu é como tu vives o teu luto. Sim, porque imagina, muitas vezes as pessoas dão, por exemplo, e tu podes dizer isso também, que é, imagina, tu falaste que o teu pai partiu, fizeste na altura tipo um vídeo onde falaste um pouco da situação e não sei o quê, e nunca mais tocaste no assunto. Yeah. E para quem não te conhece, achou, pronto, ok, ela já está resolvida com esta situação. Tipo, Pois, já exato. deixou de ser uma cena de dor. E acho que é... Exatamente o contrário. Exato, e acho que é super interessante haverem podcasts e pessoas que falem disto abertamente, como tu estás a fazer agora, como esse podcast que tu partilhaste também, porque meio que vai validar também o que outras pessoas estão a sentir e que podem ou não ter a possibilidade de ir para um psicólogo. Exato. Também, que eu acho que é interessante. Sim, isso também é uma realidade. Infelizmente, o nosso Sistema Nacional de Saúde nem sequer tem a quantidade de psicólogos que deveria ter. Portanto, eu acho que se tentares ser acompanhado no SNS, não vais ter um acompanhamento como deverias ter para teres um tratamento que te ajude de facto. Mas, por outro lado, eu acho que só o facto de se falar de saúde mental, de saúde mental até de coisas que tu fazes no dia-a-dia que te fazem bem, estás a ver? Agora vou soar tipo Alice Santos, não quero soar Alice Santos, mas do tipo, uma coisa que eu notei, uma diferença estúpida no meu mood, é a quantidade de luz que eu tenho em casa. Eu não tinha luz em casa. Eu não apanhava vitamina D nunca. E o meu mood, eu acordo de outra forma. Mas imagina, Tipo, há pequenas coisas que nós não nos apercebemos de rotinas e hábitos nossos, Claro. que deterioram a nossa saúde mental e que nós não nos apercebemos porque estamos tão habituados a fazer no piloto automático que acabamos por só continuar a fazer e achar do tipo, não, é as bad vibes, eu não tapei o umbigo, não é tipo o cafeína toda que eu consumo, mais o pacote de cigarros que eu ainda fumo por dia, a minha alimentação à base de cheetos, mas é as bad vibes. Portanto, eu acho que também falarmos sobre o tópico, mesmo para quem não tenha às vezes possibilidade de fazer já terapia, pode ser importante para tipo, sabermos certas coisas que realmente são pequenas coisas simples, mas que ajudam. yeah. Mas não é tipo Alice Santos, tipo, se não vais ficar pressão, sem vais pressão fazer se fores abdominais. correr. Tipo. Enfim, Bem, malta, acho que vamos chegar com este episódio por aqui. é isso. Foi um tópico um bocadinho mais sério, mas espero do fundo do meu coração que haja pelo menos uma pessoa que... Precisava que precisava tenha de ouvir isto. que ganhou a coragem que faltava e Exato. que este foi o empurrãozinho que ela precisava para conseguir. Exatamente. E lembrem-se, meus amores, os vossos maridos, as vossas mulheres, os vossos amigos, São boas namorados, pessoas, mas são não bons são para os vossos curtir, para psicólogos. sair, para companhia, para dar amor, para dar carinho, para discutir, para tudo. São bons para tudo, mas não são psicólogos. Yeah. E é isto, malta. Obrigada por estarem a ouvir mais uma vez. Um grande beijinho e vemo-nos no Até próximo. para a semana! Tchau. Close friends, close friends, close friends.